Os impostos cobrados no Brasil estão entre os mais elevados do mundo. Chegam a somar 34% do lucro líquido de um trabalhador e cerca de 48% do lucro bruto das empresas. Ou seja, daquilo tudo que compramos, uma boa parte do valor fica com o governo. E tudo isso equivale a muito dinheiro. Este dinheiro deve retornar ao contribuinte através de investimentos em serviços públicos, tais como saúde, cultura, educação, segurança, entre muitos outros. Será mesmo que estão investindo nosso dinheiro da maneira correta? Exigimos todos mais competência, mais respeito e menos corrupção na administração de nossos recursos. Organize a sua comunidade, converse com seus candidatos e exija de quem você votou. Lute pelo que é seu por direito e seja um cidadão de verdade. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia, número 181, e ajude a polícia a deixar a nossa cidade mais segura. A ligação é gratuita. O serviço funciona 24 horas. A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos, tráfico de drogas e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça a sua parte. Uma campanha da Sociedade Organizada do município de Assis Chateaubriand. Cidadão da minha região, cidadão do meu Paraná, cidadão do Brasil, você que acompanha o programa pela Rede Mundial de Computadores, bom dia! Estamos começando o Sindicato em Ação. É um programa que é levado ao ar e produzido para você, trabalhador em cooperativa, e também, é claro, para trabalhadores do nosso Brasil. Hoje, o nosso programa inteiro estará conversando com Mauri Viana Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativa de Palotina e Região, Sintrascopa, do Sintracop na região de Campo Mourão e também presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativas. Hoje nós vamos falar sobre já o pré-lançamento do nome do companheiro Mauri Viana Pereira ao Senado, aqui pelo estado do Paraná. Vamos falar das ações do Sintracop, do Sintrascopa e da Federação. Vamos falar também sobre a habitação para Palotina, para o Paraná e para o Brasil. Haja visto que o presidente esteve com o prefeito de Palotina durante esta sexta-feira. E, é claro, vamos falar sobre reposição do FGTS. Vamos falar sobre o trabalho de todos os políticos no Brasil. O nosso programa está começando a partir de agora. Os impostos cobrados no Brasil estão entre os mais elevados do mundo. Chegam a somar 34% do lucro líquido de um trabalhador e cerca de 48% do lucro bruto das empresas. Ou seja, daquilo tudo que compramos, uma boa parte do valor fica com o governo. E tudo isso equivale a muito dinheiro. Este dinheiro deve retornar ao contribuinte através de investimentos em serviços públicos, tais como saúde, cultura, educação, segurança, entre muitos outros. Será mesmo que estão investindo nosso dinheiro da maneira correta? Exigimos todos mais competência, mais respeito e menos corrupção na administração de nossos recursos. Organize a sua comunidade, converse com seus candidatos e exija de quem você votou. Lute pelo que é seu por direito e seja um cidadão de verdade. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia, número 181, e ajude a polícia a deixar a nossa cidade mais segura. A ligação é gratuita. O serviço funciona 24 horas. A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos,
tráfico de drogas e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça sua parte. Uma campanha da Sociedade Organizada do município de Assis Chateaubriand. Nosso programa está no ar. Você que está pela internet, um abraço e seja bem-vindo. Você que está pelo canal aberto para Palotina e a região, pelo canal 10, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mauri Viana Pereira, nos estúdios da TV. Bom dia, presidente. Bom dia, Macedo. Bom dia aos telespectadores do canal 10. Sempre é uma grata satisfação estar aqui junto contigo, falando no Sindicato de Ação. Presidente, eu quero começar o programa falando hoje sobre a reposição do FGTS, porque o Sintracop da região de Campo Mourão, Londrina, Maringá, o Sintrascop da região de Palotina, fez uma distribuição de um importante informe durante essa semana nas cooperativas da nossa região, falando sobre a reposição do FGTS. Eu gostaria que o senhor explanasse à população sobre esse trabalho que está sendo realizado neste momento e, é claro, recentemente aconteceu uma importante reunião em Campo Mourão, presidente. Olha, Macedo, o FGTS, para começar, nós temos que entender o que significa FGTS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá. A lógica da criação do FGTS foi em 1967, quando se tirou a estabilidade do emprego quem tinha acima de 10 anos de empresa, para um fundo de amparo, né, para esse trabalhador, quando ele saísse, fosse demitido, ter o seu seguro-desemprego. Depois, o FGTS passou a financiar a habitação, passou a financiar o saneamento básico, e hoje o FGTS financia, Macedo, a construção de habitação, a mobilidade urbana, quer dizer, rodovias, ferrovias, hidrovias, passou a financiar o PAC 1, PAC 2, o Minha Casa Minha Vida do governo federal. Sim. Esse dinheiro é do trabalhador, parcela dele, e a outra parte é do empregador, que não é gerenciado pelo governo. Ele é gerenciado, ele é controlado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. E tem como agente operador a Caixa Econômica Federal. Pois muito bem. Tendo esse entendimento, esse fundo, tudo que o trabalhador é descontado do salário dele, tudo que é aplicado em cima da folha de pagamento como encargo social pago pelo empresário, esse dinheiro ele cai no fundo. Esse fundo chama-se FGTS. Esse FGTS dá aproximadamente uma arrecadação de alguma coisa em torno de 550 a 600 milhões por mês. Esse dinheiro todo arrecadado durante os anos todos, ele tem uma conta e se empresta esse dinheiro para os prefeitos, para os governadores, se empresta esse dinheiro para empresário através do fundo de investimento do FGTS, e para poder fazer isso existe lá então o conselho que aprova essas aplicações. Perfeito. A rentabilidade desse dinheiro, que o trabalhador está trabalhando, o FGTS dele está sendo depositado. Quando ele sai, ele recebe o fundo de garantia dele, com a multa empresarial que o empresário paga por ter demitido sem justa causa, com 40% do valor lá depositado, que vai para o fundo, e mais 10% que vai para a conta Tesouro, que o governo se apodera desses 10% inexplicavelmente. Não vai para o fundo, vai para o governo e ninguém faz nada. Muito bem. Esse dinheiro, ele é corrigido por 3% ao ano, mais a TR. Essa TR, o que ela é? Uma taxa referencial. O que é taxa referencial? A taxa referencial, ela veio substituir a correção monetária que existia anteriormente do plano real. Você tinha a correção monetária criado lá nos idos, né, da década de 60, para corrigir possíveis distorções e infrações que existiam no ano e tudo mais. Mas o plano real permitiu ser aprovado que fosse extinta a correção monetária. Pois muito bem. Aí foi criada então uma taxa de referência em relação ao real, ao cruzeiro antigo. Como isso daria negativo e não se pode ter uma correção negativa,
correto? Então ficou zero. Então a taxa referencial, que se coloca 3% mais TR, significa 3% e mais nada. Então, os trabalhadores se sentem lesados na correção desse dinheiro. E claro, o trabalhador só pode sacar esse dinheiro em situações especiais. No caso de demissão, ele saca uma parte que está sendo demitido por sem justa causa. Para quando ele for casar, ou então quando ele tem uma doença muito grave, né, que precisa de tratamento, comprovadamente ele pode sacar. E também quando ele vai comprar a primeira casa dele. Então ele pode sacar o FGTS, Fundo de Garantia. Perfeito. Bom, essa taxa referencial de 3% mais a taxa referencial se diz que é ilegal. Por quê? Porque num processo de correção monetária que existia, um cidadão que tinha uma dívida pública com o governo, ele solicitou que fosse substituído a taxa referencial pelo IGPM. E uma ministra do STF, de decisão monocrática, ela concedeu isto. E a ela fazer isto, deu o entendimento de que você deve substituir, então, em outras operações, a taxa referencial pelo IGPM. E os sindicatos metalúrgicos de São Paulo entrou, então, com um processo pedindo, então, a reparação, né, do FGTS com os seus 3% mais a TR, mais o IGPM em vez de ser TR. Bom, eles entraram com esse processo na justiça, ganharam a primeira instância e perderam em segunda. Segundo os advogados do FGTS, isso jamais vai ser ganho. Não vai ter como ganhar isto. Pois, muito bem. Muitos advogados começaram a procurar os trabalhadores, dizendo que vão resolver esse problema e vão ganhar aí 88,5% de reposição no FGTS depositado na conta das pessoas. Perfeito. Acontece que no momento que o advogado faz isso, ele cobra para poder fazer isso. Claro. E aí está variando isso de R$200 a R$500. Muito bem. Só que quando você entra com um processo, Macedo, se você ganhar, parabéns, você ganhou. E se perder? Agora, se perder, você tem que pagar as custas processuais para o outro lado que você demandou. Ah, sim. Então, quer dizer, é muito temeroso você deixar a sua base trabalhista, de todos os sindicatos, que os advogados, ao pensarem em se afortunar do trabalhador desses R$300, R$500 para iniciar o processo, o que o advogado pega? Ele anuncia que ele está lá no escritório dele e vai fazer uma ação do FGTS e vai ganhar não sei quanto lá. O trabalhador influenciado vai, assina a procuração e dá lá os seus R$300, vamos dizer. Perfeito. Ele vai copiar um processo do outro, só vai trocar o cabeçalho e o nome e vai despachar isso na Justiça Federal. Porém, se ele perder, a Caixa Econômica e o governo federal vai cobrar as custas processuais. Aí você não vai achar mais o advogado. Sim. E quem que tem que pagar isso? O trabalhador. A pessoa que entrou com o processo. Claro. Sim. Temerosamente, o sindicato e a federação chamou os sindicatos e resolvemos fazer então o contrário. Nós temos advogados, nós iremos pagar os advogados, que já estão pagando, e eles vão entrar com o processo em nome de todos os trabalhadores. Se caso nós ganharmos, ganhou o processo, vencemos o processo, parabéns, ganhamos. Aí na hora de fazer a execução do processo, aí sim nós vamos pegar nominadamente cada trabalhador, correto, com seus documentos e fazer a execução para ele. Tudo isto a custo zero, sem o trabalhador pagar nenhum centavo. Foi para isso que aconteceu a distribuição do informe nesses dias e que está acontecendo até esse exato momento. Agora, qual é o próximo passo a partir de agora, presidente? Foi distribuído o informe, as pessoas estão pegando essas informações, acompanhando, lendo e tal. Qual é a ação hoje do sindicato com relação a essa reposição? Nós já estamos com a documentação toda preparada, já estamos distribuindo a ação em Campo Mourão, na Justiça Federal de Campo Mourão. E agora é só esperar se marcar a data da audiência, né? E o juiz vai chamar então o governo federal e vai chamar nós para nós discutirmos o processo, se tem acordo. Como não vai ter acordo, vai ser julgado e o juiz vai marcar a data do julgamento. Se nós perdermos, nós vamos recorrer para o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Perfeito. Se nós ganharmos, com certeza a Caixa Econômica também vai recorrer para o Estado do Rio Grande do Sul, lá na terceira região do TRF. Se nós ganharmos lá,
e ganharmos em primeira instância aqui, com certeza vão recorrer isso para o STF. Se nós perdermos, ganhamos aqui, perdemos lá, nós iremos recorrer para o STF. E o STF vai julgar isto. Esse processo é um processo que demanda, no mínimo, de 3 a 4 anos. Não é para o sindicato. Também para as pessoas individuais, talvez seja mais demorado ainda. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que o trabalhador faria para o senhor nesse exato momento. Para mim, sou trabalhador em cooperativa, pertenço ao Sintrascop, ao Sintracop, sou parceiro da federação no Brasil, a Fenatracop, e quero saber o seguinte, eu tenho que estar trabalhando para fazer parte do processo? Por exemplo, hoje eu trabalho na Cevale, hoje deram entrada no processo. Daqui a 2 anos eu não estou mais na Cevale. O que vai acontecer, presidente? Será convocado esses trabalhadores pela imprensa, e os trabalhadores que tiver interesse, que trabalhou na cooperativa, vai trazer a carteira dele, mostrou que trabalhou naquele período, correto? E ele vai receber o seu fundo de garantia corrigido, só vai ter que apresentar as documentações no tempo hábil. Torna a repetir, só no momento que nós ganharmos o processo, que vai fazer a execução do processo. Então, aquele período que o cara trabalhou, o sindicato, como substituto processual dele, vai fazer com que a Caixa Econômica, o governo federal, reponha os 88,5% na execução individual de cada trabalhador, na ação coletiva ganha pelo sindicato. Outra pergunta que eu faço para o presidente Mauri Viana Pereira nos estúdios agora. Presidente, eu tinha lá R$10 mil de FGTS no fundo de garantia. Mas, é claro, tive a necessidade de fazer o saque desse dinheiro. Posso entrar com o processo, mesma coisa, ou não tem mais direito? Com certeza, Macedo, você sacou um direito, o seu direito, o dinheiro seu, porém, aquele dinheiro que foi sacado para ti, ele foi sacado se nós vencermos o processo. Perfeito. Ele teria 88,5% para ser reajustado em cima daquele valor. Outra pergunta, e a última, eu encerro essa participação com relação ao FGTS. A partir de que ano, presidente? A partir desde o 99, mas é claro, parte de 2005, né? Na verdade é quando foi sancionada a lei do Plano Real, né? Se você tiver o efeito Stunk e Snunk, de quando foi lançado o Plano Real, aí é 94. Se você foi quando foi aprovado no projeto que foi criado o Plano Real, aí é 99. Também é matéria a ser discutida no processo. Vamos discutir sem dúvida alguma esse assunto com os nossos companheiros. Nos acompanhe. Vamos ao intervalo, volto já nos estúdios da TV com o Sindicato em Ação. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia, número 181, e ajude a polícia a deixar a nossa cidade mais segura. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas. A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos, tráfico de drogas e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça sua parte. Uma campanha da Sociedade Organizada do município de Assis Chateaubriand. Os impostos cobrados no Brasil estão entre os mais elevados do mundo. Chegam a somar 34% do lucro líquido de um trabalhador e cerca de 48% do lucro bruto das empresas. Ou seja, daquilo tudo que compramos, uma boa parte do valor fica com o governo. E tudo isso equivale a muito dinheiro. Este dinheiro deve retornar ao contribuinte através de investimentos em serviços públicos, tais como saúde, cultura, educação, segurança, entre muitos outros. Será mesmo que estão investindo nosso dinheiro da maneira correta? Exigimos todos mais competência, mais respeito e menos corrupção na administração de nossos recursos. Organize a sua comunidade, converse com seus candidatos e exija de quem você votou. Lute pelo que é seu por direito e seja um cidadão de verdade. Nesse bloco agora, eu trato de política com o Mauri Viana Pereira nos estúdios da TV, na cidade de Palotina.
É claro, para você que está na Rede Mundial de Computadores, um abraço e obrigado. A você que nos acompanha pelo site da Federação Nacional em todo o Brasil, muito obrigado também. Pessoal de Cuiabá, pessoal no Mato Grosso, pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal que nos acompanha também nas Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Pará, no Piauí, no Pernambuco, pessoal no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, em todo o Brasil, e no pessoal que nos acompanha no Recife, no Salvador. Recife, Salvador. O presidente tem viajado e muito, é claro, né? E a gente está aí tentando acompanhar a agenda do presidente. O presidente esteve com o Ratinho Júnior recentemente? Foi tratar o quê? Eu tive com o Júnior. Antes do senhor falar que esteve com o Ratinho, com o Bellinati, na Assembleia de Deus, na região de Londrina, esteve com a Gleice Hoffmann também, com a Dilma? Hã? Não, com a Dilma ele vai falar que não esteve, né? Não estive. Ele estava mesmo que ele não concorda com algumas ideias. Presidente, lançamento da pré-candidatura ao Senado. Por que uma disputa agora? Não, nós não estamos sendo candidatos, somos pré-candidatos. Ou seja, nós estamos colocando o nome à disposição em um Estado. Veja bem, Macedo, nós temos um Estado do Paraná, que é um Estado que tem um povo trabalhador, um povo que trabalha, que luta, e nós temos um Senado Federal que tem sido bandido do Estado do Paraná. Um Senado bandido para o que Estado tem sido bandido para o Estado do Paraná. Ou seja, ao invés de dar, tem tirado. Não tem como estirar, se pudesse, tiraria. Tiraria. Com certeza. Mas não contribui. Veja bem, nós tivemos excelentes senadores no Paraná. Né? E temos ainda bons senadores, os 3 senadores que nós temos hoje, o Álvaro Dias, o Sérgio Souza, que é o suplente da Gleice, o Roberto Requião, são pessoas formidáveis, são pessoas de alto calibre. Né? Mas eles praticam uma política no Senado que, ao meu ver, que tem rodado o Brasil inteiro, e está em desacordo com a população do seu estado. Veja bem, os senadores nordestinos, né, sempre levam recurso para seus estados, permitem aos seus estados avançarem tecnologicamente falando, permite que o Senado ele cuida da questão do Estado, a questão de nação e a questão do Estado. Quer dizer, o pacto federativo com a nação é feito via o Senado da República. Veja bem, Macedo, nós tivemos bons e grandes governadores no Paraná. Nós tivemos o Ney Braga, que sempre teve muito entrosado com os senadores da época. Enéas Farias, o Afonso Camargo, né, o próprio Zé Richa, correto? Nós tivemos senadores tipo, governador tipo o Jaime Canet Júnior, que foi um excelente governador do Paraná, e que também tinha um bom entrosamento lá com os senadores na época. Então, o José Richa, que era senador, nós tivemos o Enéas Farias, né, e tivemos Afonso Camargo como senador. Então, evidentemente que o Jaime Canet Júnior conseguiu fazer um governo de obras, um governo que fez muito pelos paranaenses. Perfeito. Né? E nós tivemos também o próprio governador José Richa governando o Paraná, né, com um bom entrosamento com o Senado Federal. Né? O Zé Richa conseguiu transformar o Paraná porque teve grana, teve recurso, teve um monte de dinheiro para o Paraná. E por que veio esse dinheiro? Porque lá estava 3 senadores lutando pelos paranaenses, pelo Paraná. Correto? Depois nós tivemos o senador Álvaro Dias virando governador. Né? E nós tivemos lá o Zé Richa como senador, Enéas Faria novamente, certo? E lá o Álvaro Dias conseguiu governar o Paraná com um trânsito muito bom no Senado da República, né? Quer dizer, o Pacto Federativo estava sendo respeitado, correto? Só que quando o Álvaro entregou o governo, que entrou o Requião, aí já começamos a ter problema. Porque os 3 senadores na época do Requião, no primeiro mandato, começou a dificultar. Não trouxe recursos para o Paraná, começou a ser oposição ao governo. E isso deixou o Paraná sem recursos do BID, do Banco Interamericano, Banco Mundial, e também recursos da União. Nos orçamentos não se aplicava recursos para o Estado do Paraná. Perfeito.
E daí nós tivemos o governador Requião assumir o lugar do Álvaro, que daí também houve a troca em cima do Requião para não deixar o Requião governar o Paraná, também não entrava os recursos, e depois tivemos uma troca, entrou o Jaime Lerner. E aí Requião e Osmar Dias e os senadores que lá estavam, também prejudicou o Paraná ao momento que não liberava esses financiamentos internacionais e também não orçava para o Paraná no orçamento da União. O orçamento é uma peça em lei que se faz. Aqui está 100% do dinheiro arrecadado dos impostos do Brasil. Vamos dividir em 27 estados. Quanto você quer no seu estado, Paraná? Os 3 senadores, não queremos nada. Então, quer dizer, o Paraná ficava de fora. Perfeito. E assim, Jaime Lerner governou o Paraná 8 anos, não conseguiu fazer muita coisa pelo Paraná porque não tinha dinheiro, porque o Senado não deixava ter. Depois sai Jaime Lerner, entra Requião. E os senadores do Paraná, né, também fizeram a mesma coisa. Não deixou vir recursos para o Paraná. Sim. Depois sai Requião, durante os 8 anos, entra Beto Richa. E o Beto Richa está aí agora anunciado, questão de 15 dias atrás, que está desde o primeiro ano de mandato dele tentando buscar 2 bilhões e 500 milhões de financiamento do BID, que é natural, que é financiado até muito maior dinheiro que isso para o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, para todos os estados, e o Paraná ficou refém do Senado durante esses anos todos. E o Beto Richa teve aí, novamente, sem o Senado apoiando o governo do estado do Paraná. Com isso, não há governador que consiga atender às necessidades e demandas do seu povo. Correto? É bom governador? Não é bom? Bom, mas o Senado não deixou fazer nada, o governo não deixou fazer nada. Por quê? Porque esse tipo de coisa. Então, primeiro, nós colocamos nosso nome à disposição, né, dos partidos, aí, do meio político, porque nós entendemos que precisa resgatar a história do Senado, que tem senadores que não queiram ser governadores. Porque quando tem um senador que ele quer ser governador, o que ele faz? Ele se elege, tem 8 anos, ele pode disputar a eleição para governo, porque se ele perder, ele tem mais 4 anos no Senado. Perfeito. Correto? E daí fica uma troca. Sempre os mesmos nomes, sempre os mesmos dias, os mesmos Requião, os mesmos, e o Paraná nessa mesmice. Então, quer dizer, não tenho nada contra o Requião, não tenho nada contra o Álvaro, não tenho nada contra o Osmar, não tenho nada contra nenhum desses políticos. Mas como dirigente sindical, 27 anos dedicado à vida pública, eu acho que nós temos muito a contribuir para o Paraná, estando lá no Senado da República. Agora, vai ser uma campanha difícil? Vai. Muitos meus amigos falam, Maurinho, uma caminhada dessa é difícil. Olha, eu vou deixar meu nome na prateleira, para que a população escolha. Eu quero ajudar a governar o Paraná dentro do Senado. Eu quero que o Pacto Federativo do Brasil para os paranenses seja mais ou menos iguais o que os outros senadores fazem para os seus estados. O estado do Mato Grosso cresce a olhos vistos. O estado do Goiás cresce a olhos vistos. Todos os estados do Brasil estão em crescimento. O estado do Paraná só cresce pela força de trabalho do seu povo. Porque se não fosse a força de trabalho desses paranaenses, jamais nós teríamos o crescimento que temos. Pífio, pequeno, mas temos pela força dos paranaenses. Porque nós estamos em dissintonia, quer dizer, o governo do Estado e o Senado da República. Aí você poderia me perguntar, tá, mas o governador ser oposição ao presidente é por conta disso? Não. O que está faltando é, na peça orçamentária do governo federal, o Senado da República apresentar os projetos em defesa do Estado do Paraná, dentro do orçamento, o que não tem acontecido há 22 anos, infelizmente. Olha, nós teremos outras grandes oportunidades para discutir essa situação, mas eu quero fazer uma pergunta para o presidente Maurinho Viana Pereira, até conhecendo a trajetória do Viana no Paraná e no Brasil. O presidente, se hoje, nesse exato momento, nós tivemos 2 candidatos ao Senado, conhecidos da população, um chama-se Osmar Dias e o outro Álvaro Dias, por exemplo. É claro, dizem que não disputariam eleições um contra o outro. Com quem o senhor preferia disputar uma eleição para o Senado? Osmar ou Álvaro? O contrário. Eu não quero disputar o Senado nem não com o Álvaro com ninguém. E nem com Osmar Dias. Eu quero me congratular com a população paranaense e fazer um planejamento para o Senado de atuação durante o meu mandato de 8 anos, caso a população assim escolher, caso o partido me lance, caso a convenção do partido me coloque como candidato ao senador. Eu não vou disputar, vou apresentar uma plataforma de trabalho. Agora,
Está muito pobre o Paraná, nós ficar dependendo de uma família só para ser senador. Se vai ser Álvaro, se vai ser Osmar, se vai ser os dois. Já teve os dois, já 3 vezes sendo senadores, 2 juntos. Quer dizer, chegou na hora de nós ter dias melhores. Deixa eu perguntar para o presidente, até coloca para mim no ar, esteve recentemente com o Ratinho Júnior, tá? A imagem sendo colocada no ar neste momento. Um bate-papo amigável com ex-candidato pelo Paraná, deputado. Ele foi candidato a prefeito de Curitiba, Sim. né? Foi candidato a prefeito de Curitiba, assustou lá a burguesia, né? Porque o Júnior, filho do Ratinho, né? E aí apelidado como Ratinho Júnior, ele foi, para quem não sabe, foi vereador, para quem não sabe, foi deputado estadual, o mais votado do Paraná. Sim. Para quem não sabe, foi deputado federal, o mais votado do Paraná. Não, nós estamos falando aí de quase 400 mil votos. E estamos falando de um cara que saiu candidato sozinho em Curitiba a prefeito e jogou para o segundo turno, derrotou o prefeito que estava eleito, e aí juntou todas as forças contrário a ele, juntou o governo do estado, juntou o pessoal da prefeitura, juntou a burguesia toda para vencer e ganhar o governo federal, todo mundo contra o homem, e ele, um rapaz jovem, quase ganha a eleição para o Paraná. O Júnior é meu amigo de muitos anos, né? Eu acho que o Paraná merecia de ter o Júnior como prefeito de Curitiba, como também merecia o Júnior disputando a eleição para governador do estado do Paraná. Ele se acha não preparado ainda, né? Então ele quer ser deputado estadual para ele poder fazer uma bancada boa do partido dele na Assembleia Legislativa e ele poder, então, através da Assembleia, poder ajudar o estado do Paraná. E quer se preparar melhor para ser governador do estado do Paraná. E quando você vê uma efervescência do nome novo, um nome jovem, com vontade de fazer uma coisa, você tem que se aproximar, conversar, auxiliar e ajudá-lo. Eu fui lá, convite dele, para mim entrar no seu partido, no PSC, para ser candidato a deputado federal pelo PSC. Agradeci o convite e fui lá pessoalmente dizer a ele que eu tinha interesse em disputar uma cadeira ao Senado. E por isso ia deixar o meu nome à disposição do meu partido, o PRP, para Senado. Isso na época da convenção, no mês de junho do ano que vem, que vai ser decidido pelo partido se nós somos candidatos ou não. Mauri Viana Pereira esteve com o Bellinati em Londrina, um jovem guerreiro, médico, advogado, num café da manhã, presidente. O Bellinati, o Marcelo Bellinati, é amigo da gente há muitos anos. Eu sou amigo da família Bellinati há muitos anos. O Antônio, que é tio dele, ele foi um excelente prefeito em Londrina. Foi um prefeito que fez milhares de casas para os trabalhadores. E através da amizade com o tio, eu conheci o Marcelo. O Marcelo Bellinati, vereador por três legislaturas no estado, na cidade de Londrina, foi candidato a prefeito, perdeu a eleição da mesma forma que perdeu o Ratinho Júnior, quer dizer, juntou todos contra ele lá e ele acabou perdendo a eleição por uma miséria de voto, né? É candidato a deputado federal e deve se tornar eleito, e nós fomos lá hipotecar o nosso apoio a ele, e ele hipotecando o apoio à nossa possível candidatura, né? A pré-candidatura a senador, dizendo que vai estar nos apoiando e tal. E a gente tem recebido, assim, do momento que colocamos o nome da gente como candidato, nós temos recebido, assim, uma boa penetração pela sociedade, pelas pessoas, pelos políticos, as pessoas que causam influência na sociedade, né? E o Marcelo Bellinati foi uma delas que fez questão de hipotecar e integrar o apoio à nossa candidatura. Mauri Viana Pereira esteve com o Ricardo Barros, ex-prefeito da cidade de Maringá, tá? E também disputou uma eleição ao Senado recentemente. Bate-papo amigável, são amigos há vários anos. Ricardo, somos amigos desde o tempo que ele foi prefeito pela primeira vez em Maringá, né? Ele foi prefeito mais de uma vez? Foi prefeito uma vez, foi candidato, se elegeu prefeito. E o irmão dele foi prefeito 2 vezes, o pai Silvio dele também foi prefeito lá, né? O Silvio é o irmão. O Silvio é o irmão dele. O Silvio, pai, que era o pai dele, foi prefeito também de Maringá. O Ricardo, nós procuramos o Ricardo porque o Ricardo seria naturalmente o candidato a senador pelo Paraná. É um cidadão batalhador no Congresso Nacional como deputado federal, fez sempre um mandato municipalista em defesa dos municípios, em trazer recursos, em peças orçamentárias da União, sempre ele colocou os municípios onde ele atua. Hoje o Ricardo é o segundo colocado para o Senado da República
Então nós fomos lá com a pesquisa na mão para entregar ao Ricardo e dizer que ele seria um forte candidato ao Senado. E ele dizia para nós nessa visita que ele queria ser candidato a deputado federal, queria voltar à Câmara. E ele dizia que queria ver sangue novo no Senado, por isso que ele disputou a eleição, porque poucas pessoas queriam disputar e ele disputou. Mas agora ele quer voltar ao Congresso Nacional como deputado federal. E também hipotecou apoio à nossa candidatura e, inclusive, até se a gente, dando uma chapa montada como candidato, se propõe até nos auxiliar, né, na coordenação da campanha da nossa candidatura. Um trabalho bonito, até nós estamos divulgando e, é claro, conversando com você, trabalhador em cooperativa. A todos os nossos irmãos, um abraço, que Deus nos abençoe mesmo, né? O presidente esteve com os companheiros da Assembleia de Deus em Londrina. Foi em Londrina, presidente? Sim, nós estivemos lá no congresso? 53º Congresso da Assembleia de Deus, né, onde os pastores estavam com os seus líderes pastorais. Convite de quem lá, presidente? Quem nos convidou foi o pastor José Wellington, em São Paulo, que convidou junto com o Vila Nova para que nós viéssemos ao Paraná. Pastor José Wellington. Para que nós viéssemos ao Paraná representando o candidato a presidente Eduardo Campos e a Marina Silva, que ambos os dois pediram que eu representásse-os no Congresso, que houve um convite para ele. E nesta oportunidade nós começamos a discutir não só a questão política, né? A questão nacional, a questão do governo em relação a muita coisa que está denegrindo a imagem da família, né, Macedo? Esses projetos, por exemplo, de casar homem com homem, esse projeto aí de ter o aborto e não aborto. Então, toda essa situação, nós fomos lá conversar com os pastores e dizer que existem caminhos possíveis, que isso jamais vai acontecer assim, abruptamente, né? Não é dessa forma, não. Mas nós tivemos lá representando a Marina Silva e também o Eduardo Campos, e eles hipotecando também apoio para a gente, para senador, e disputar a eleição com esses companheiros valorosos pelo Estado do Paraná. Depois do intervalo, eu estarei de volta com o presidente Mauri Viana Pereira, falando sobre habitação, porque o presidente esteve com o governador do Estado do Paraná e o presidente também esteve com o prefeito de Palotina nesta sexta-feira. A gente volta já. Os impostos cobrados no Brasil estão entre os mais elevados do mundo. Chegam a somar 34% do lucro líquido de um trabalhador e cerca de 48% do lucro bruto das empresas. Ou seja, daquilo tudo que compramos, uma boa parte do valor fica com o governo. E tudo isso equivale a muito dinheiro. Este dinheiro deve retornar ao contribuinte através de investimentos em serviços públicos, tais como saúde, cultura, educação, segurança, entre muitos outros. Será mesmo que estão investindo nosso dinheiro da maneira correta? Exigimos todos mais competência, mais respeito e menos corrupção na administração de nossos recursos. Organize a sua comunidade, converse com seus candidatos e exija de quem você votou. Lute pelo que é seu por direito e seja um cidadão de verdade. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia, número 181, e ajude a polícia a deixar a nossa cidade mais segura. A ligação é gratuita. O serviço funciona 24 horas. A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos, tráfico de drogas e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça a sua parte. Uma campanha da Sociedade Organizada do município de Assis Chateaubriand. Estamos conversando com você, companheiro, trabalhador em cooperativa ou não. Você que nos acompanha pelo canal 10 para Palotina e para a região. E você também que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores. Pelo site da Federação Nacional, pelo site do Sintracop e pelo site do Sintrascopa também.
Eu quero nessa oportunidade agradecer os companheiros do Jornal Regional. O Jornal Regional é da cidade de Assis Chateaubriand, já existe há quase 40 anos. O jornalista Ademir de Brito está nos acompanhando também. Um abraço grande para ti. Muito obrigado também por estar abraçando esta grande parceria em prol dos nossos trabalhadores em cooperativa. Então, um abraço grande ao companheiro Ademir de Brito. Um abraço também aos companheiros da Rádio Continental, na cidade de Palotina, Rádio Transamérica em Palotina e também Rádio Nova Cultura. Um abraço aos companheiros da Rádio Comunitária de Francisco Alves. Um abraço também aos companheiros de Terra Roxa, da emissora M, da Rádio Comunitária também. Um abraço para vocês. E os companheiros dos jornais Folha da Terra, Folha de Palotina, um abraço, obrigado também pelo carinho da audiência. Presidente, vamos falar sobre habitação. O senhor esteve com o governador Beto Richa recentemente na capital do estado. Como nós estamos mostrando, este material está inclusive feito na oportunidade. E agora, recém, esta reunião na capital do estado. O senhor foi tratado do quê, presidente? Porque logo na sequência a gente já trata de uma importante reunião, de um evento importante que vai acontecer na capital do estado, que vai reunir políticos não só da região do estado, do Brasil, e também dirigentes sindicais. Presidente. Nós estivemos lá com o governador Beto Richa, porque desde a eleição que ele se elegeu governador, nós não voltamos a se conversar, né? E por motivos outros, nós ocupados na federação, nos sindicatos, não tivemos aí como tomar o tempo do governador, até porque não tinha muito o que conversar com o governador. Mas agora em mãos, em posse da liberação do projeto associativo da Casa do Trabalhador, de 120 mil habitações no Brasil, então nós levamos ao Beto Richa, a ele o indicativo que nós vamos construir 30 mil casas por ano no estado do Paraná, no sistema associativo. Perfeito. Para tal, nós iremos trazer a parceria da indústria de construção de residencial, a indústria Fischer, lá de Brusque, e nós iremos construir essas casas e iniciaremos esse processo de construção na cidade de Palotina. Perfeito. E então nós vamos convidar o governador para vir para o lançamento e dizer ao governador se ele queria uma parceria com a Coapar, conosco, que ele já estava esperando nós esse convite, e ele então abriu o estado do Paraná e também veio parcerizar com o projeto, ou seja, ele vai colocar à disposição dos trabalhadores que vão adquirir suas casas para baratear o custo da questão da colocação do poste de luz, o cavalete de água e o saneamento básico. E mais R$8.000 de subsídio para cada morador. Perfeito. E com mais o subsídio do governo federal, nós acreditamos que nós vamos poder fazer as casas de boa qualidade, a baixo custo para o trabalhador. Com a parceria da prefeitura que doou o terreno, então com o terreno doado, com a Copel no auxiliando, com a Sanepar auxiliando, com o subsídio do governo do estado, com o subsídio do governo federal, nós acreditamos que vamos ter uma casa de excelente qualidade, a baixo custo para os trabalhadores e casa de excelente qualidade. Para isso, estivemos lá com o governador fazendo esse convite para que ele entrasse no projeto conosco. Ele achou audacioso, gostou demais, esteve lá em Brasília com a gente, seus técnicos todos, foram ao Ministério da Cidade, foram lá no Conselho Coordenador do Fundo de Garantia, viu a liberação da verba, do recurso e tal, e agora nós vamos assinar o termo de cooperação entre FENATRACOP, Conselho Curador do Fundo de Garantia e o governador do estado. Nesse dia vai ser no dia 22 ou no dia 28. Perfeito. E nessa data estará presente todos os dirigentes sindicais da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, e da FENATRACOP, do SINTRACOP, FETRACOP do estado do Paraná. E nós devemos trazer aqui o convite para que o prefeito, o Juscelino, estivesse presente, até porque o lançamento nacional será feito daí logo na primeira quinzena de dezembro. Vai ser inaugurado o início da obra, com uma casa a ser mostrada para a sociedade, as pessoas previamente selecionadas, já aprovadas pela Caixa Econômica, que vão adquirir suas casas, e a maquete como vai ficar o bairrozinho, que vai ser apenas poucas casas, porque, infelizmente,
Nós íamos construir o prédio, né? E os prédios foram vetados, não pode ser construído porque Palotina não tem mais de 50 mil habitantes. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Esse veto partiu do município de Palotina ou esse veto é um veto nacional pelo número de habitantes em cada região? O veto veio por parte de Palotina. Palotina. Setor de engenharia, precisamente. Agora nós temos que fazer casa naquele local. Claro. E tem mais as 1.380 casas prometidas pelo doutor Luiz Ernesto, que era prefeito à época, e garantida a palavra até agora pelos então prefeito Juscelino. Então nós fomos convidar o prefeito Juscelino para estar presente lá. Quando soubemos que tem que ainda passar o projeto de volta para a Câmara, para que a Câmara concorde a troca de apartamento por casa. Apenas, então, somente isso falta para que se aprove para nós começar a obra. Infelizmente, estamos dependendo da decisão da Câmara de Vereadores de Palotina. O importante é que agora, o próximo passo agora depende bastante dos nobres vereadores eleitos pelo povo aqui no município de Palotina, né? O processo será feito aqui e Palotina será um palco nacional do lançamento disso. Palotina estará na mídia estadual e estará na mídia nacional, por 2 vezes nesse final de ano. E na construção, evidentemente, vai vir muita gente aqui para ver o conjunto, como é que ficou. A expectativa é que nós consigamos escapar desse problema de Palotina, que sempre causou problema para construir esse negócio aqui. Mas o lançamento, nós temos o plano B. Se Palotina, os políticos não deixarem nós fazer, aí nós vamos ter que partir para o plano B e fazer em outra cidade do estado do Paraná, que vai ser uma lástima para o município de Palotina. Mas eu quero crer confiante nos nobres companheiros, no próprio administrador do município de Palotina, os nobres vereadores, que nós realmente vamos, né, desenterrar esse projeto. Esse projeto. Tomara, vai dar certo. Vamos acreditar. Colocou para nós aí a imagem da nossa equipe durante a manhã desta sexta-feira. Eu estava lá, companheiro Nivaí de Castro de Souza, companheiro Marcelo Silva da assessoria da Federação Nacional e também o companheiro Mauri Viana Pereira. Presidente, eu quero até, com o senhor aqui nos estúdios hoje, aproveitar, mandar um abraço para Santa Catarina. Acompanhei pelo site da Federação, tá? Santa Catarina está trabalhando e forte, investindo na construção de casas lá no estado de Santa Catarina. O trabalho da Federação, o sindicato lá afiliado à Federação também, né, presidente? Exatamente, lá está andando a passos largos. Né? Onde mais no Brasil, presidente? Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Espírito Santo. Né? Mas sem dúvida, o trabalho da Federação é um trabalho grandioso e que nós estamos aqui acompanhando também tudo o que está acontecendo. Presidente, nós estamos ainda em 2013, mas eu estava lendo uma notícia no site da Federação e quero chamar a atenção dos companheiros trabalhadores e cooperativas. Acessem www.fenatracop.com.br. Fenatracop de Federação Nacional de Trabalhadores em Cooperativas no Brasil. E no site, os senhores terão todas as informações do país. Convenções coletivas. Fenatracop inicia as conversas com os sindicatos patronais do Nordeste. Macedo, nós temos 3 databases no Brasil. Sim, perfeito. Nós temos uma database que inicia-se no mês de abril, né, com algumas cooperativas médicas, que são as Unimedes, né, e com as Uniodontos. E depois temos em mês de junho, com a maior parte do segmento agropecuário no Brasil todo. Sim. E nós temos, então, as cooperativas de crédito no mês de setembro. E no mês de janeiro fica, então, aos sindicatos patronais dos trabalhadores cooperativos do Nordeste, onde é coordenado pelo Pedro. Já o Fábio coordena o norte do Brasil. Então, no norte do Brasil e no Nordeste, até o mês de dezembro, nós estaremos fechando a convenção coletiva, que valerá para todos os trabalhadores cooperativos daquelas regiões do estado do Nordeste, como Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Natal
Ceará, Maranhão e Piauí, né? E no norte do Brasil, o Pará, o Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia e o Tocantins. E na região centro-oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul. Então essas duas databases de janeiro, ela é para especificamente a região norte do Brasil e para a região nordeste. Então tá, meu caro Maurílio Viana Pereira, hoje nós já não temos mais tempo, mas é claro, na próxima semana nós estaremos de volta aqui no programa para conversar com o trabalhador. Tem algo mais que o senhor queira destacar e que nós deixamos de lado? É claro, não vou encerrar o programa antes de mandar um abraço ao companheiro Dr. Maurílio Viana, que foi candidato a prefeito na cidade de Manuel Ribas e também é pré-candidato, colocando o seu nome à disposição do seu partido para disputar também uma eleição para deputado estadual pelo estado do Paraná. Doutor Maurílio, um abraço grande, pode ter certeza de uma coisa, nós companheiros, tá, dos nossos sindicatos filiados à Federação Nacional, estaremos contigo aí também nesta grande caminhada, se assim, é claro, o partido decidir e também, é claro, se assim o senhor decidir aí nos próximos meses. Presidente, mais algo? O doutor Maurílio é um grande causídico, né, da categoria de trabalho imperativo, né? E ele foi lançado por todos os presidentes dos sindicatos. Seria todos... um excelente, um excepcional defensor para nós. Ele foi lançado a pré-candidato a deputado estadual por todos os sindicatos de trabalho imperativo do estado do Paraná, na cidade de Brasília, em reunião com ele. E, pela minha surpresa, todo mundo lá optou por ele. Mas o Maurílio tem um trabalho muito efetivo, muitos anos junto aos sindicatos. Verdade. Ele conseguiu aí a luta judicial para conseguir a categoria, para conseguir o registro sindical de todo mundo. Ele conseguiu salvaguardar o equilíbrio do jurídico em momentos cruciais da categoria. E ele soube ter a serenidade de buscar o equilíbrio, buscar as negociações. O doutor Maurílio é um advogado que conhece tudo sobre o direito administrativo, direito público, né? É um advogado preparadíssimo, está preparado para ajudar ao povo paranaense, aos trabalhadores cooperativos, especialmente na Assembleia Legislativa, para que os trabalhadores cooperativos tenham de perto um gabinete na Assembleia Legislativa para ver o que ocorre dentro do governo ou fora do governo e ser um representante da categoria lá junto aos deputados estaduais. Né? Eu gostaria de ter esse companheiro lá para que nós pudéssemos, né, juntos com outros companheiros aí, trabalhadores de cooperativa também, visitar a capital do estado, levar um abraço a esse companheiro, Dr. Maurílio Viana. Um abraço grande. Na próxima eu vou ver se eu trago ele aqui para nós entrevistar. É importante, né? Porque daí o programa, além de canal aberto, vai também para os nossos sites aí por todo o Brasil. Eu só gostaria de deixar aqui uma surpresa para a população, que eu mais o Macedo, que iniciamos há muitos anos esse programa, né, o primeiro era, antes de catração, era o Panorama Semanal. Panorama Semanal. Nós estamos voltando a tudo junto com a Rede Brasil, e na Rede Brasil nós estaremos passando pelo Brasil todo, nós vamos estar lá. Rede nacional, hein? Pela Sky, pela NET. Sky Gato. Sky Gato também? Sky Gato também. Parabólica? Não, Sky Gato, Parabólica, pela Oi, pela Claro, pela GVT. E nós vamos estar vamos estar chique. E no dia 19 nós estaremos lá em São Paulo, Perfeito. nos estúdios lá da Rede Brasil, lá em São Paulo, discutindo lá com os empresários da Rede Brasil como que nós vamos fazer a modalidade aqui do Canal 10 conosco, e o nosso programinha vai estar passando aí esse entendimento de esclarecimento aos trabalhadores e tudo para toda a rede nacional pela Rede Brasil. Você que mora não aqui no canal aberto onde nós temos, mas você que está fora, você vai poder acompanhar pelo Brasil inteiro, por todos esses satélites que reproduzem a Rede Brasil de televisão em diversos canais. Sem dúvida alguma. Então seria só isso. Gostaria de deixar um abraço com você, Maceta.
ao restinho que está aí nos estúdios acompanhando. Ivair de Castro Ivair de Souza, que está acompanhando o programa, doutor Ivane Balseira, né? Toda a equipe dos nossos companheiros aí. Um abraço para todos, muito obrigado. Conheça o seu sindicato, vale a pena. O Sintrascope está de portas abertas para você. Rua 1º de Maio, 1054, Rota de Caminhões, cidade de Palotina. Fiquem todos com Deus e até sábado que vem. Durante a semana, tem novidade ao meio-dia pelo Canal 10 para a região. Fique atento.